Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível também na internet. Acesse o nosso portal sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, é claro, também poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Participem! O tema do programa de hoje, verdades sobre o autismo. Você sabe o que é autismo? Estima-se que no Brasil pode ter até 1 milhão de autistas não diagnosticados. Entender como é feito o diagnóstico e qual o tratamento mais adequado para a criança que apresenta o transtorno são principais objetivos do programa de hoje. E para isso recebemos hoje a pedagoga da APAE de Barueri, Patrícia Menck, e junto com ela a psicóloga Rosiane Borsato, também da APAE de Barueri. Patrícia e Rosiane, sejam bem-vindas aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos. Tema muito importante, né? Autismo, a sociedade muito às vezes desinformada e por isso que é um tema que a gente traz hoje para discutir um tema sério e importante para esclarecer toda a sociedade e a todos os internautas e a todos os telespectadores do Visão Trabalhista em Debate. Eu começo com a Rosiane, que pedia a você, Rosiane, explique de uma forma mais didática, né, a todos os nossos telespectadores o que é, de fato, o autismo. Bom, o autismo, ele tem por definição hoje, né, um transtorno global no desenvolvimento, que afeta 3 áreas principais, né, do desenvolvimento de uma criança, que é a comunicação, a socialização e os comportamentos. Perfeito. Patrícia, quais são as características clássicas, né, de uma criança que tem o autismo? Bom, as pessoas com autismo, elas têm manifestações comportamentais muito típicas, né? Então, eles costumam apresentar estereotipias. Os que falam costumam ter transtornos de linguagem, como ecolalias, repetições, né? E eles têm uma intensa dificuldade de socialização. Como a Rosiane falou, são essas 3 áreas que precisam estar comprometidas, né, e prejudicadas no desenvolvimento da pessoa. Então, as dificuldades de socialização, de comunicação e os comportamentos estereotipados, né? Então, na pessoa com autismo, a gente vê muito esse isolamento e uma tendência a ficar mais em si mesmado, né? Uma tendência a não se comunicar. Eles podem até falar, mas isso não quer dizer que eles estejam se comunicando efetivamente, né? Saber falar não implica em saber conversar e se comunicar, né? E essa dificuldade de interação social, né? Não olham nos olhos, não estabelecem uma reciprocidade afetiva, né? Não é simples porque parece que são características de personalidade. E é por isso que quando a gente fala de autismo, essas 3 áreas precisam estar presentes juntas. Se tiver 2 áreas comprometidas em uma delas, não necessariamente é autismo, né? Então, o diagnóstico ele é clínico e essas 3 áreas precisam se manifestar conjuntamente de uma forma que prejudica o desenvolvimento da pessoa e ela não consegue, né, interagir com as outras pessoas, se comunicar, se socializar, além de ter uma série de padrões bem prejudicados. Existe muito preconceito. O Brasil é um país que não diz que não é preconceito, mas é cheio de preconceitos. E tem também preconceito também com a pessoa autista? Todo preconceito vem em torno daquilo que é muito diferente, que foge de um padrão, né? As pessoas com autismo, elas têm uma forma de ser muito diferente, né? Principalmente quando elas têm comportamentos estereotipados que se repetem muito, né? Então tem balanceios de mãos, né? Balanceios de corpo, isso chama atenção e aí causa um estranhamento geral nas pessoas, né? Agora, Rosiane, a pessoa já nasce com autismo? Como funciona? Olha, hoje existem vários estudos, né, que tratam sobre essa questão, mas assim, o autismo a pessoa nasce com ele, né?
Ele é considerado hoje uma deficiência, não é uma doença, né? A deficiência é um estado de ser diferente, portanto, não tem cura, né? Eu acho que o que a Patrícia falou, né, dessas 3 áreas do desenvolvimento que são afetadas, eu acho que tem uma questão muito importante, que é a faixa etária de 3 anos. Né? Esses sintomas, eles têm que aparecer antes dos 3 anos de idade. Se for depois dos 3 anos, esse isolamento social, essa dificuldade de comunicação e esses comportamentos estereotipados, ritualizados, já são considerados outros diagnósticos. Existe tratamento? Existem vários. Não tem cura, como você falou, mas tem tratamento? Existem vários tipos de intervenção para melhorar, né, essa tríade que nós citamos o tempo todo. Melhorar esse comportamento, melhorar a parte social e principalmente a comunicação, né? Existem muitos autistas que se comunicam, que falam, né? Mas efetivamente assim, um diálogo, uma reciprocidade nas respostas, isso é um pouco mais complicado. Nós, na APAE, nós trabalhamos muito a questão família, porque é importantíssimo, né, que a família aceite, que a família compartilhe, né, dos procedimentos realizados para que, efetivamente, o desenvolvimento possa acontecer. Agora, você falou um ponto fundamental. A família, nesse papel todo, nesse processo todo, é fundamental para que a criança seja aceita da forma que ela é. Exatamente. E que a sociedade entenda que não é uma doença, como você bem citou. Né? E é por aí mesmo, Patrícia, você concorda? A família tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa criança? Claro que sim, como no papel de qualquer pessoa, né? Antes de ser autista, nós temos uma criança, nós temos uma pessoa que faz parte da sociedade. O primeiro espaço social de qualquer pessoa é a família, né? Então, é muito difícil, né, para a família compreender e aceitar tudo aquilo que engloba um quadro de autismo, porque ninguém está preparado para ter uma criança com qualquer diferença, né? Ninguém está preparado para ter um filho com autismo. Então, essas famílias, elas também precisam aprender o que é isso, como lidar, como educar essa criança dentro dessa condição que é diferente, né? Quando a gente olha em volta, a gente sabe mais ou menos como que são as crianças no geral, né? Quando essa criança vem com autismo, a gente precisa entender que criança é essa, como que ela está, quais são os sinais de comunicação que elas nos dão. E o primeiro lugar em que isso acontece realmente é na família. Então, é uma via de mão dupla. A família nos diz muito dessa criança para a gente poder interagir e favorecer o desenvolvimento dela, e nós temos muito a dizer para a família no que diz respeito ao entendimento dessa condição, né? Então, e se nós não estivermos integrados, a criança não se desenvolve, né? Até porque a criança permanece conosco durante muito pouco tempo. São o tempo dos atendimentos, das terapias. Quem realmente vai ver essa criança crescer e fazer com que ela se desenvolva é a família. Verdade sobre o autismo é o tema do programa de hoje, recebendo aqui Patrícia Menck, ela que é pedagoga da APAE de Barueri, e também Rosiane Borsato, psicóloga também da APAE de Barueri. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br. Verdade sobre o autismo é o tema do programa, recebendo hoje Rosiane Borsato, psicóloga da APAE de Barueri, e a pedagoga da APAE de Barueri também, Patrícia Menck. Vocês relataram no final do primeiro bloco sobre a importância do papel da família neste processo. Nós sabemos que a APAE é uma instituição séria, e eu queria saber de vocês o feedback que vocês têm da família com a criança que estão lá com vocês. Qual é esse desenvolvimento? Qual o resultado que vocês enxergam nessa troca? Então, como o diagnóstico, né, do autismo, ele é um diagnóstico difícil, porque ele é um diagnóstico clínico, a criança não tem nenhum fenótipo que denote alguma síndrome,
Então, as famílias chegam para a gente muito fragilizadas. A primeira pesquisa que se faz, né, a criança não fala, então vamos investigar a questão da audição, né, porque está muito associada. A criança não fala porque não escuta. Então, o diagnóstico ele tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar de profissionais. Então, as famílias chegam muito fragilizadas, né? Então, a gente acolhe essas famílias, a gente vai desmistificando, né, a questão do autismo, né, explicando para as famílias que é possível eles se desenvolverem, que é possível a gente dar oportunidade, né, para essa pessoa ser inserida na família, ser inserida na sociedade, e o crescimento é muito evidente. O objetivo é alcançado, então? Porque há muita rejeição no primeiro momento? No primeiro momento, sim, né? Eu acho que o desenvolvimento atípico, ele traz uma série de angústias, né, para as famílias. Então, elas chegam dessa forma, mais fragilizadas. E com o tempo, né, desmistificando todas essas questões, a família vai podendo olhar realmente para aquela criança, né, para aquele ser humano que está ali, que independente, né, da questão do autismo, cada indivíduo é único, né? Não existem autistas iguais, né? Cada um tem as suas características, cada um vem de uma constituição familiar, né? Então, a gente percebe muito essa evolução. Agora, Rosiane, você citou no primeiro bloco, e citou bem, inclusive, em relação como diagnosticar, por exemplo, a família que está passando por esse processo, você falou em torno de 3 anos, enfim, que exames uma criança deve fazer para que ela possa ser diagnosticada ou não como autista? Então, como eu falei, né, o diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico clínico. Isso. Então, é importante que essa criança, né, desde o nascimento, seja acompanhada por um pediatra. Havendo qualquer dúvida em relação, né, à parte de socialização, uma criança que não olha nos olhos, que não tem uma reciprocidade, que não dá a mãozinha quando a mãe chama para ir no colo, havendo alguma suspeita, comente com o pediatra. Né? O pediatra é a melhor pessoa para estar orientando essa família. E como lá na PAI nós temos uma equipe, né, de profissionais para receber, para ajudar essa família, né, na questão da busca desse diagnóstico. Né? Acho que um neuropediatra ou um psiquiatra também tem um papel fundamental nesse diagnóstico. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui com a Patrícia, se é mito ou não. Muito se fala sobre o autismo, tem quem diz que certos níveis de autismo faz com que a pessoa viva num mundo só dela. Isso é verdade ou é um mito, Patrícia? Isso é um mito. Né? Por causa dessa questão do isolamento social, dá a impressão de que eles estão alheios tudo que está acontecendo em volta deles, né? Então, porque eles não nos dão muitas respostas sociais, parece que eles estão isolados. Na verdade, não é isso. Eles têm uma percepção muito própria do que está acontecendo. Eles percebem tudo o que está vendo. O que acontece é como está no critério diagnóstico. Existe uma falha de comunicação. Então, às vezes, eles não compreendem o que está vendo e, às vezes, eles compreendem, mas não conseguem expressar, né? E essa situação gera uma angústia muito grande para o próprio autista, né? A dificuldade de estabelecer um relacionamento social, uma reciprocidade social, dá a impressão de que eles não são afetuosos. Na verdade, eles não sabem, assim, automaticamente, né? Todos nós sabemos como dar uma resposta emocional, né? Como a Rosiane falou, a mãe oferece o braço para a criança automaticamente busca a mãe. A criança com autismo tem dificuldade de fazer isso. Então parece que ela não é afetuosa, que ela está alheia. Isso não é verdade. Eles são bastante afetuosos, eles têm interesse nas pessoas, eles têm interesse no que acontece em volta deles, eles têm assuntos de preferência, eles têm pessoas que eles gostam mais, pessoas que eles gostam menos, como é com todo mundo. A diferença é que eles têm uma grande dificuldade de expressar e às vezes uma grande dificuldade de compreender o que o outro está mostrando para eles. Né? Nas terapias em geral, a gente tenta favorecer um entendimento recíproco, né, do que está acontecendo. Então, eu gosto muito da Rosiane, como que eu vou expressar isso para ela? Né?
que significa esses gestos que as pessoas fazem, o que significam essas expressões, o que é para a gente muito automático, para eles precisa ser explicado. Um sorriso, não é necessário que eu te explique que um sorriso significa que eu estou feliz. Para uma pessoa com autismo, esse óbvio não é óbvio, né? Precisa ser explicado de alguma maneira. E aí, na medida em que eles se apropriam desses sinais, eles começam a responder melhor. E essa impressão de que eles estão fora do ar, que eles estão alheios, ela vai se diluindo. E você percebe que é uma pessoa que está totalmente integrada. Rosiana, né? Como os pais podem fazer para ajudar uma criança com autismo? Acho que, primeiramente, né, insuspeitando aí, né, tendo alguma percepção de um desenvolvimento atípico, acho que procurar orientação, procurar ajuda, né? E acho que a criança precisa estar inserida, né, em algum tipo de atendimento, seja na fonoaudiologia, seja na psicologia, na pedagogia, ou mesmo dentro de uma organização como a PAI, né, para que a gente possa oferecer aí os suportes, os aportes necessários para o desenvolvimento global dessa pessoa. Patrícia, por que o autismo acomete mais os meninos? Então, as causas do autismo não são claras, né? Por inferência estatística, a gente percebe que tem uma incidência maior entre meninos, que tem uma incidência grande entre irmãos. Então, tudo leva a crer que é uma condição determinada geneticamente. O fato dele se manifestar mais em meninos colabora com essa ideia. O porquê não está claro, mas é um dado que faz a gente acreditar que tem um fundo genético. Tanto é que quando acontece com meninas, elas costumam ser mais graves, né? Elas têm um acometimento mais profundo, né? Então são informações que a gente tem que levam a acreditar que existe um fundo genético, embora essa causa ainda não esteja totalmente comprovada. Verdade sobre o autismo é o tema do programa de hoje. Estou recebendo minhas duas convidadas, Patrícia Menck, pedagoga da PAI de Barueri, e também a psicóloga Rosiane Bursato, também da PAI de Barueri. Você pode participar do nosso programa enviando suas perguntas através do nosso e-mail, visãoemdebate@eg.com.br. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Não mude de canal. O tema é muito importante, quero que você continue com a gente. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa. Verdade sobre o autismo é o tema do programa de hoje. Minhas convidadas, Rosiane Bursato, psicóloga da PAI de Barueri, e também a pedagoga da PAI de Barueri, Patrícia Menck. Patrícia, algumas pessoas associam de imediato o autismo com um certo distúrbio, mas associado a alta inteligência e genialidade. Isso ocorre em todos os casos da deficiência? Não. Hoje a gente fala de autismo de uma maneira mais ampla. As pesquisas mostram que não é um fenômeno isolado, tanto que a literatura traz o conceito de espectro de autismo. Então tem várias formas de manifestação. Existem algumas formas de manifestação de autismo que está dentro da síndrome de Asperger e, como já apareceu em alguns filmes, né, de uma forma mais abrangente na mídia, os savants. Essas formas de manifestação de autismo, elas trazem essa peculiaridade, eles costumam ter uma alta habilidade, né? As pessoas que têm síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo, eles não têm muito comprometimento de linguagem e eles costumam ser muito bons em um determinado assunto de interesse, né? Faz parte desse quadro. Não quer dizer que eles sejam geniais ou superdotados, não. É um assunto, um elemento de interesse em que eles ficam extremamente especializados naquilo. E tem os savants que vão por um outro lado, são autistas muito profundos, extremamente dependentes, extremamente deficientes numa série de áreas da vida, costumam ter até dificuldades de autocuidado, né? Eles precisam de supervisão constante, mas eles têm uma habilidade que é excepcional.
Então é aquela pessoa que desenha de uma maneira fantástica, que faz cálculos incríveis. No entanto, eles não conseguem usar isso de uma forma funcional na vida, né? Eles não conseguem levar essa altíssima habilidade de modo a favorecer o cotidiano próprio deles, né? Então, mas chama atenção, né, por causa de um alto desempenho. Mas a gente tem que entender, como a Rosiane falou, esse indivíduo como um todo, né? É uma pessoa que está ali. Então, ela não existe só dentro daquela alta habilidade, ela tem uma série de outras necessidades, uma série de outras coisas a serem trabalhadas, né, vivenciadas, que não se restringem só como essa, né? ao elemento que eles fazem melhor. Agora, Patrícia, em contexto nacional, podemos dizer que o nosso ensino público particular está preparado para englobar crianças com autismo, provendo de um aprendizado de qualidade? Deixa a Rosiane também para discutir essa questão importante, né? Não. Né? A gente tem uma política educacional que é inclusiva, existe aí um desenvolvimento nesse conceito de inclusão, isso nacionalmente. Não é simples, porque a escola, por definição, é um lugar normativo, ela é muito quadradinha, vamos dizer assim, e sempre que tem uma coisa diferente dentro da escola, principalmente alguma forma de deficiência, mexe com essa normalidade, né? Então a escola tem sérias dificuldades de receber uma pessoa que funciona de uma outra forma, seja um autista, seja um deficiente físico, né? Um cego, um deficiente intelectual, né? A gente caminhou bastante já, né? Então, por força de lei, né, as famílias têm o direito de matricular os seus filhos na escola regular, seja lá qual for a condição, tanto que a gente chama de matrícula compulsória. Cabe à escola se adequar fisicamente, né, e se adequar metodologicamente para atender às necessidades da criança. É muito difícil, né, de implantar uma cultura de inclusão que entenda que quem se adapta é a escola, não a criança. A criança não vai deixar de ser quem ela é. A gente tem que entender que ela vai melhorar muito. E que a escola favorece essa melhora, a escola favorece o desenvolvimento, que a escola ensina coisas para essa criança, de acordo com a condição dela. Então, quem se adapta é a escola. Então, o professor precisa buscar outros recursos, a gestão precisa favorecer certas condições, né? Lembrando que essa criança não é aluna do professor, ela é aluna da escola, né? Quem participa da educação dessa criança, da inclusão dessa criança, é o professor, é o cuidador, é a orientadora, a diretora, a secretária, né, a tia da merenda, né, todos estão implicados. É uma cultura, é a gestão como um todo. Né? Muito a avançar então, Rosiane? Você vê? Olha, eu acho que 25 anos aí, né, da nossa Constituição Federal, eu acho que muita coisa avançou e muita coisa precisa avançar. Né? Principalmente em se tratando das crianças aí com autismo, que tem uma questão de comportamento que é muito expressivo, né? Que precisam de limites mais claros, pela objetividade, né? Pela dificuldade que o autista tem em fazer metáforas. Então, eles precisam de questões mais concretas, né? A gente percebe que ainda precisa avançar bastante, mas já temos ganhos aí. Como que você vê o envolvimento da mídia sobre esse tema? Então, eu acho que o autismo, né, tem sido muito falado, né, e isso é bom, né, eu acho que vem desmistificar uma série de coisas, né, como a gente falou, ele é considerado hoje uma deficiência, né, porque algum tempo atrás não era, né, ele entrava nas doenças mentais, né, então os ganhos em termos de lei já estão se modificando. Eu acho que as pessoas entendem um pouco mais sobre o autismo. Então, eu sou bem otimista, né? Eu acho que a gente vai avançar muito mais. Né? Eu acho que trazer esses assuntos, né, para que as pessoas tenham consciência dessa população que está aí, eu acho que é muito importante. Eu acho que é legal a gente lembrar que, assim, estatisticamente, 70% dos casos de autismo tem uma deficiência intelectual associada, né? Mas 30% não tem, que são
os casos que a Patrícia falou, são os autistas de altas habilidades, são os Aspergers, né, que não tem nenhuma dificuldade de comunicação e do ponto de vista cognitivo, da questão intelectual também não tem nenhuma dificuldade, mas do ponto de vista social eles têm grandes dificuldades aí. E por isso que a sociedade tem que ter essa consciência de ter esse diálogo, né, e saber esse assunto tão importante e sempre estar atento a isso. Só para encerrar, falar um pouco mais da APAE, uma instituição séria que avançou aí muito, graças à APAE, essas leis, e eu queria que vocês comentassem, antes de nós encerrarmos o programa, comentar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem lá. Então, a nossa APAE, a APAE de Barueri, ela vai completar esse ano, agora no dia 18 de junho, 18 anos, vai atingir a maioridade. Parabéns. Nós já nascemos aí imbuídos pela questão da Constituição Federal, então nós já nascemos com essa visão da inclusão, nós nunca tivemos escola dentro da nossa APAE, nós realizamos os atendimentos necessários para que essa criança possa realmente exercer os seus direitos, exercer a sua cidadania, e lá nós atendemos por projeto. Então, nós atendemos crianças de 0, né, até 35 anos nos diversos projetos aí que contemple cada faixa etária. Eu não estou há 18 anos na APAE, mas como pedagoga assim, é um prazer imenso estar lá e ver um projeto que realmente insere as pessoas na sociedade. Né? Como a Rosiane falou, a gente trabalha com um empenho realmente de integração social, de inclusão verdadeira na sociedade. Né? A parceria da APAE com vários espaços de atendimento dessas crianças, a parceria da APAE com instâncias de comunicação, com a família, com a assistência social, com a educação, faz com que a gente consiga ter um êxito nesse trabalho, né? Então, do ponto de vista da educação mesmo, né? Como eu disse, a criança ela não é aluna da professora, ela é aluna da escola. E ela não é uma criança que pertence só à família, ela pertence à sociedade. Né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença das minhas duas convidadas que estiveram aqui, tratando o tema Verdades sobre o Autismo. Esteve comigo aqui a Rosiane Borsato, que é psicóloga da APAE de Barueri. Rosiane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Quero agradecer também a minha outra convidada, a pedagoga da APAE de Barueri, Patrícia Menck. Obrigado, Patrícia, também por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigada. E a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participe do programa. visãoemdebate@eg.com.br é o nosso endereço. Participe do programa. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.